Olá, minha gente querida do laboratório, meus caros colegas das análises clínicas. Eu hoje estou aqui para fazer um convite para vocês, para a gente fazer um estudo de um caso clínico muito interessante que apareceu hoje aqui no laboratório. Trata-se de um caso de uma leucemia. E eu tenho aqui no meu computador todos os dados, todas as imagens sobre este caso para a gente fazer uma ótima abordagem e fazer um ótimo estudo de caso. Vem comigo aqui no computador. Bem, gente, o estudo do caso clínico é de um paciente que chegou passando mal no HGE. A hipótese diagnóstica que veio foi como uma leucemia. É de um paciente do sexo masculino de 54 anos. Veja o resultado que foi liberado pelo aparelho. O aparelho não liberou o resultado de leucócitos. Percebe-se claramente que o número de leucócitos está muito alto. Na série vermelha, também não saiu o resultado da hemoglobina. Vemos que tem uma anemia considerável. Em relação à série plaquetária, observamos que está normal. Ainda sobre a série leucocitária, o aparelho apresentou um flag, ou seja, uma observação para a presença de granulócitos imaturos e bastões. O aparelho também apresentou um flag para chamar a atenção em relação à morfologia eritrocitária. Então, observando este resultado que o aparelho liberou, o que vocês acham? O que devemos fazer para conseguirmos liberar este hemograma? Antes de falarmos como devemos resolver a questão para liberarmos o hemograma, vamos dar uma olhadinha na lâmina. Eu fiz um pequeno vídeo para mostrar como estava a lâmina deste paciente. Bom, já na objetiva de 40 vezes, vocês podem ver que a lâmina está cheia de leucócitos. Veja que tem muitos leucócitos, todos os campos repletos de leucócitos, muitos agregados, e vejam que predomina a série granulocítica, muitos granulócitos imaturos, muitos bastões, muitos segmentados também. Vocês vejam que a lâmina está realmente repleta de leucócitos. E é aí que fica a dificuldade para fazer a contagem desses leucócitos. Na objetiva de 100, vocês já podem ver melhor os detalhes celulares. Podemos confirmar que a grande maioria das células são realmente da linhagem granulocítica. Como vocês podem observar, a quantidade de blastos é uma minoria. Vou ajeitar o foco aqui para a gente ver melhor. Temos um predomínio de granulócitos imaturos, onde na maioria das vezes o pessoal não sabe distinguir estas células. E quando vê esta grande quantidade e diversidade de células, já começa a pensar que são todos blastos. Bom, mas eu fiz um outro vídeo que está lá no YouTube, né, que mostra os critérios para você conseguir diferenciar estes leucócitos. Está lá no YouTube, pesquisa lá, granulocitopoese, maturação, diferenciação. Ou então procura lá no meu canal Humberto Medeiros. E aí você vai aprender fácil. Assiste lá, vê lá o videozinho que você vai aprender a diferenciar esses leucócitos em todas as suas morfologias. Bom, aí nesse slide que a gente está vendo, isso é a lâmina. Ele foge do foco porque às vezes eu estou fazendo a filmagem com o celular e aí o celular ele fica ajustando. E também à medida que eu vou mudando de campo, precisa micrometrar, né? Então por isso que às vezes foge do foco. Mas vocês podem ver aí que dá para ver plenamente que a grande maioria das células, elas têm grânulos, ou seja, tratam-se de leucócitos da linhagem granulocítica. Olha aí um blasto aí no meio. Aqui nós temos no meio um promielócito, mais acima ali um basófilo, muitos metamielócitos, a grande maioria são metamielócitos.
mielócitos, promielócitos, blastos. Vocês podem ver que são poucos blastos. Acabou o videozinho. Vamos voltar para o PowerPoint. Bom, aqui voltando ao resultado emitido pelo aparelho, através da diluição de 1 para 10, nós devemos multiplicar todos esses valores que foram liberados pelo aparelho depois que fizemos a diluição, né? Então, todos esses valores nós devemos multiplicar por 10 para chegarmos ao resultado real. E aí a gente pega esses valores multiplicados por 10 para substituir naquele laudo em que o aparelho não deu leitura, né? No laudo original. O laudo original é aquele que não saiu a leitura dos leucócitos, da hemoglobina e dos índices de HCM e CHCM. Então, nós temos para o leucócito, né, 39,6 vezes 10 igual a 396, que no caso ali vai ser 396 mil leucócitos. A leitura diferencial, vocês vejam que aqui ele já deu uma leitura, mas de qualquer forma a gente tem que fazer a leitura através da leitura da lâmina. A gente tem que fazer a contagem diferencial através da leitura da lâmina. A hemoglobina a gente vai conseguir obter através da multiplicação por 10 vezes, que é o fator da diluição, que no caso aqui vai dar um valor de 8,66 ou 8,6. E os índices hematimétricos, agora eles poderão ser calculados, porque a gente já vai ter o valor da hemoglobina. Temos também um outro laudo aqui que eu peguei no aparelho. Este outro laudo, ele também foi obtido, na verdade ele é o mesmo que foi obtido da diluição de 1 para 10. Só que este laudo é um laudo de uso interno do laboratório, onde ele mostra uma contagem diferencial mais completa do que aquela que a gente estava vendo anteriormente, né? Podemos observar aqui que ele até indica a quantidade de blastos. Os promielócitos, os mielócitos e metamielócitos, eles estão inclusos nesta sigla que ele coloca como IG, né, que significa granulócitos imaturos. Então, mesmo antes de observarmos a lâmina, observando apenas este laudo interno que o aparelho nos fornece, nós conseguimos diferenciar que ele nos dá, ou seja, que ele nos sugere que tipo de leucemia estamos vendo. No nosso caso aqui, por essa distribuição da contagem diferencial, já nos sugere uma leucemia mieloide crônica. Certo? Uma leucemia mieloide crônica. Passando aqui para os slides, mais algumas imagens que eu fiz aqui da lâmina, nós podemos ver que existe um predomínio de células granulocíticas, o que a gente já tinha observado lá quando eu estava percorrendo a lâmina. Muitos metamielócitos, também mielócitos. Aqui, mais à direita, nós temos um blasto. No outro slide, temos também aqui um mielócito, aqui no meio. Aqui podemos observar um promielócito aqui do lado dele. Aqui mais embaixo, né, podemos ver que tem um blasto. Outro blasto também aqui. Vamos para o outro slide. Aqui, outro blasto. Aqui temos um mielócito, um promielócito. Aqui em cima temos um basófilo.
Vamos para o outro slide. Neste outro slide, nós podemos confirmar que a contagem diferencial, neste caso clínico, vai nos fornecer o que nós chamamos de uma distribuição escalonada. Ou seja, onde a gente tem toda a escala de leucócitos, onde temos uma contagem bem distribuída, que vai desde o blasto até o basófilo. Nesta imagem, nós já temos o laudo com a conclusão do nosso caso clínico. Ou seja, o laudo que já é definitivo. Depois que o analista clínico substituiu todos os valores não obtidos com a amostra original, devido ao aparelho não ter apresentado leitura. O valor dos leucócitos, que como mostrei anteriormente, foi obtido através da diluição. A hemoglobina também foi obtida através da diluição, que foi de 1:10. Os índices hematimétricos puderam ser calculados agora. Por quê? Porque agora a gente já tem o valor da hemoglobina. E por último, nós temos a contagem diferencial, que foi obtida através da leitura microscópica, onde pôde ser realizada toda a contagem, diferenciando todos os tipos de leucócitos encontrados, à medida que ia percorrendo a lâmina, e também realizadas as demais observações que concluem o laudo definitivo. Então é assim que a gente libera o nosso laudo. No nosso caso aqui, nós não colocamos uma observação que eu acho que é importante para os laboratórios que trabalham com a grande maioria dos exames normais, que sugerimos a avaliação de um hematologista. Por que nós não colocamos? Porque no nosso laboratório aqui, ele já é um laboratório de referência. Os nossos exames já são direcionados para o atendimento por hematologistas. Então, não tem sentido a gente colocar esse tipo de observação, porque é redundante, que os nossos laudos já são emitidos para hematologistas. Mas em um laboratório que realiza exames para ambulatório, exames normais, deve-se, num caso desse, colocar sim. Sugerimos a avaliação de um hematologista. Bom, então, como vocês viram, chegamos ao nosso objetivo final, que foi mostrar como devemos proceder diante de um caso de hemograma em que o aparelho não deu leitura do número de leucócitos, devido a uma leucocitose acentuada. Espero que vocês tenham gostado deste caso clínico, tenham acompanhado todo o nosso raciocínio e que consigam resolver um caso parecido quando porventura vocês se depararem no seu dia a dia, no seu laboratório. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de caso. Bom, se gostaram, então curtam, pois é assim que o YouTube reconhece que um vídeo tem conteúdo relevante, ou seja, um conteúdo importante, e faz com que este vídeo apareça para mais pessoas. Se quiserem fazer perguntas, façam nos comentários, que depois eu poderei responder cada pergunta de vocês. Ou caso queira acrescentar também alguma informação que acha importante, use também a caixa de comentários. E se achar este vídeo interessante, que possa vir a interessar a um amigo, a um colega, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Só quem tem a ganhar é as análises clínicas. Um grande abraço em todos vocês e muito obrigado.